Eu vou falar agora sobre a descrição geral do sistema, falando um pouco sobre do MSG2, né, do Alaska Airlines 261. O sistema de compensação do estabilizador horizontal, também conhecido como THS, é responsável por ajustar o ângulo de incidência do estabilizador horizontal e assim manter a estabilidade longitudinal da aeronave, compensando mudanças na carga durante a configuração de voo e empuxo. Esse sistema normalmente ele é composto por alguns componentes como atuadores, os eixos de transmissão, engrenagens, sensores de posição e motor de acionamento. O objetivo da análise é avaliar o conjunto do eixo de acionamento do sistema de compensação do estabilizador horizontal e assim classificar ele conforme as diretrizes da manutenção preditiva e preventiva do MSG2. Né? Segundo a classificação, temos em primeiro o hard time. A definição dele é que os componentes devem ser removidos, revisados ou substituídos após um intervalo fixo de tempo, levando em consideração o calendário, o ciclo de ou horas de voo, independentemente da conjeção aparente. Sendo assim, pode ser aplicável se o eixo estiver sujeito a fadiga mecânica, previsível com base no uso, no ciclo e na hora de voo, se houver risco de falha catastrófica que afete a segurança de voo, ou se não for possível monitorar sua condição de uma forma eficaz. Um exemplo do hard time é a inspeção ou substituição do eixo principal do THS a cada 20 mil ciclos. Temos em segundo o on condition, que é quando os componentes são inspecionados periodicamente, fazendo a verificação das condições do componente sobre o desgaste, falha incipiente, sendo mantidos ainda em serviço se estiverem dentro dos limites aceitáveis. A sua aplicação dentro do eixo do estabilizador, caso o sistema permita alguma inspeção visual ou por métodos não destrutivos nos eixos. Ideal se for para identificar trincas, desgaste ou desalinhamento antes da falha total. Reduz e aumenta a vida útil sem comprometer a segurança. Um exemplo de utilização é em inspeções regulares de alinhamento, trincas, folgas ou corrosão nos acoplamentos e mancais dos eixos. Boa noite, pessoal. Nesse slide, né, apresenta o conceito de Conditional Monitoring, que é uma técnica de manutenção baseada na coleta contínua ou periódica de dados operacionais, como vibração, temperatura e torque, com o objetivo de identificar anomalias e agir apenas quando necessário. No caso do eixo do estabilizador horizontal, essa técnica não costuma ser aplicada diretamente em aeronaves comerciais, já que exige sensores avançados e monitoramento constante. No entanto, pode ser viável em aeronaves com sistema fly-by-wire, onde há monitoramento em tempo real da posição do motor ou do torque do sistema. Um exemplo prático do uso do Condition Monitoring é a monitoração do consumo de corrente elétrica do atuador do THS, o que pode indicar resistência ou travamento no eixo. Na tabela, vemos que o eixo principal do atuador pode ser classificado como On Condition ou Hard Time, dependendo da viabilidade da inspeção. Já acoplamentos e mancais podem ser On Condition, com foco em desgaste e folga. Por fim, sensores e motores podem ser monitorados se o sistema da aeronave permitir, reforçando o papel da tecnologia embarcada. Essa árvore lógica de decisão nos ajuda a definir a tarefa de manutenção mais adequada, com base em critérios como segurança, função operacional e detectabilidade da falha. A decisão percorre pergunta-chave até indicar se a tarefa será programada, de substituição periódica ou se nenhuma ação é necessária. É uma ferramenta essencial para garantir que o sistema seja mantido de forma eficiente e segura. A classificação ideal do conjunto do eixo estabilizador depende da capacidade de inspeção e monitoramento. O One Conditional é preferível quando há acesso e técnicas de inspeção adequadas. O Hard Time deve ser adotado quando falhas críticas não podem ser detectadas previamente. Já o Conditional Monitoring pode ser um complemento, dependendo da tecnologia embarcada. Essa análise contribui diretamente para estratégias de manutenção mais eficientes, aumentando a segurança, a disponibilidade e reduzindo os custos operacionais. Boa noite, meu nome é Thiago. Vou dar continuidade sobre o capítulo 8 do MSG3, análise do MSG3. Vou falar sobre o teste operacional e o teste funcional. Teste operacional é um teste que verifica se o sistema ou componente está funcionando corretamente durante as condições normais de operação. Ele simula o ambiente real do uso da aeronave, avaliando o desempenho em suas condições típicas de voo. Tem como objetivo de garantir que o sistema execute suas funções conforme planejado, sem falhas evidentes. Um exemplo disso: o mecânico ajusta o estabilizador horizontal em diferentes ângulos, usando o controle de cabine, quando verifica se o sistema responde corretamente. O teste pode incluir ciclagem completa do sistema, movimento máximo para cima e para baixo, para garantir que não haja travamentos ou comportamentos inesperados. O teste funcional tem definição de que é mais específico e detalhado. Ele verifica se cada função individual do sistema está operando dentro dos parâmetros aceitáveis, muitas vezes usando equipamentos de testes especializados. O objetivo de identificar falhas específicas ou manipulação de componentes individuais, mesmo que o sistema ainda pareça operacional. Um exemplo disso: medição precisa de folga axial, conjunto do eixo trapezoidal e das porcas usando o relógio comparador. Teste de torque aplicado ao sistema, para verificar se a força necessária para movimentar o estabilizador está dentro dos limites aceitáveis, e verificação de cargas máximas do tubo de torque para garantir que ele suporta as tensões esperadas sem falha. Continuando, agora, falando na análise de MSG3, começando com o formulário 1 de interpretação do MSI,
especificamente na ATMCI 27/40, sobre o sistema de compensador do estabilizador horizontal, né, tinha as tais perguntas. Primeira pergunta: a falha da MCI afeta a segurança operacional em voo no solo, incluindo equipamento de sistema de emergência? Colocamos que não. O sistema foi projetado com redundâncias adequadas. Segundo, a falha da MCI pode passar despercebida ou é oculta para a tripulação durante a execução de suas atividades normais? Colocamos que não. Faz parte da crítica da tripulação verificar a atuação de cada pré-voo. Terceira, a falha da MCI causa algum impacto significativo na operação da aeronave? Sim, a aeronave não pode ser despachada com falha de atuação do estabilizador. E quarta, a falha da MCI causa algum impacto econômico significativo? Sim. Além de impossibilitar a operação da aeronave, os custos de substituição de componentes associados ao sistema é muito alto. Continuando com o formulário, no formulário 2, identificação de dados confidenciais de componentes, conseguimos identificar cada componente, né, de todo esse sistema, com a sua descrição, fornecedor, e o seu MTBF prévio. No formulário 3, análise de falhas funcionais, colocamos a função de prover controle de movimento de inclinação pitch down e pitch up da aeronave através de ajustes precisos do ângulo de inclinação do estabilizador horizontal de forma redundante. Falha funcional. A perda parcial da capacidade de prover controle de inclinação do profundor. Efeito da falha. A tripulação seleciona o aeroporto mais adequado, notifica o apoio terrestre de emergência e prepara os ocupantes para uma aterrissagem de emergência. E a causa da falha seria os componentes. Falha do eixo episodal, falha da porta episodal, falha do torque, falha de caixa de engrenagem, motores elétricos, etc. Formulário 4. A partir de todas as perguntas, né, análise de defeito de falha funcional, chegamos à conclusão que a categoria de falha é evidente e operacional, a partir desse nosso raciocínio da tabela. Seguindo, formulário 5, análise de causa de falha funcional, aqui, falando da causa da falha, que é a falha do próprio eixo trapezoidal, onde colocamos que sim, na questão A e questão C. Questão A, a lubrificação ou serviço é aplicável ou efetivo? Durante o processo de certificação do fabricante, estabeleceu a lubrificação do eixo a cada 300 e 350 horas. A tarefa deveria ser feita. E uma inspeção detalhada, ou uma verificação funcional para detectar a degradação da função é aplicável e efetivo? Então, sim, a tarefa para a verificação da descarga do eixo seria aplicável e efetivo. Aqui, agora sobre a porca trapezoidal. Colocamos que sim, apenas na questão E. A tarefa de descarte para reduzir a taxa de falha aplicável e efetiva, que o fabricante estabelece uma vida útil, né, para o conjunto. Enquanto na questão A lubrificação do eixo trapezoidal lubrifica a rosca por consequência. B, colocamos nada. A C, a diferença de materiais do eixo de rosca assegura que o desgaste do eixo sempre vai proceder ao desgaste da porca. D, não existe nenhuma tarefa que seja aplicável. Tubo de torque. Respondemos que sim, na questão A e na questão C. Caixa de engrenagens, motores elétricos. Respondemos que sim na questão A e questão E também. Do motor elétrico primário e secundário. Só respondemos que sim na questão E. O fabricante estabelece uma vida útil, 30 mil horas para o conjunto. E a falha do sistema elétrico do comando, onde também respondemos que sim na questão E. E a partir do formulário 6, que é a definição de tarefa, né? O número de tarefa, 27.4001. Lubrificação do eixo, porta e caixa de engrenagem dos motores, né? Intervalo de 300 a 350. A tarefa 27.4002, que é a inspeção de tarefa folga axial do eixo trapezoidal, desgaste das roscas, intervalo de 5.000. E a tarefa 27.4003, substituição do conjunto do sistema compensador do estabilizador horizontal, intervalo de 30 mil horas. Seguindo, que é a descrição dos procedimentos, que é de acordo com o manual de manutenção do fabricante, né? E com a justificativa de que esses intervalos foram definidos pelo fabricante no processo de certificação. Boa noite, me chamo Victoria e vou falar sobre o MSG3 Análise Zonal. A MSG3 Zonal aborda a otimização da manutenção, focando em identificar as tarefas de manutenção mais eficazes para garantir a segurança e confiabilidade das aeronaves, ao invés de apenas seguir procedimentos pré-definidos. Essa metodologia considera as funções dos sistemas e os modos de falha, em vez de apenas componentes específicos. A análise zonal dentro do MSG3 permite identificar e otimizar inspeções e tarefas de manutenção em áreas específicas da aeronave, como inspeções regulares de componentes. Para essa análise, precisamos utilizar o formulário 1, que fala sobre as propriedades da zona. O formulário 2 é a análise zonal padrão, onde a descrição feita foi sistema de compensação do estabilizador horizontal e motores de compensação. No formulário 3, fizemos a análise zonal avançada do sistema de compensação do estabilizador horizontal e motores de compensação. No formulário 3B, análise zonal avançada, utilizamos o sistema de compensação do estabilizador horizontal e os motores de compensação. No formulário 4, fizemos a análise de proteção contra campo de radiação de alta intensidade do sistema de compensação do estabilizador horizontal. No formulário 5, fizemos o resumo da análise zonal, ou seja, todas as análises estão envolvidas aqui no formulário 5. Aqui vou falar sobre a determinação de intervalos de tarefas proposto por mim. No intervalo de lubrificação, eu propus 3.600 horas de voo em 12 meses ou 12 meses de XC com condições de monitoramento obrigatório de desgaste via inspeção detalhada a cada 1.800 horas de voo e uso de lubrificantes especificados pelo fabricante. No intervalo de verificação de folga, eu utilizei 5.000 horas de voos ou 24 meses, o que ocorre primeiro com condições de inspeção em bancada obrigatória, seguindo padrões da Boeing, ferramentas calibradas e validadas pelo fabricante, registro detalhado de folga para análise de tendência.
Aqui temos um comparativo crítico do fabricante da Alaska e a proposta feita por mim. As recomendações gerais. Revisão dos processos MSG3. Incluir e consultar o fabricante para sistemas críticos. Adotar análise de risco específicas para desgaste mecânico. Melhorias na inspeção. Substituir ferramentas caseiras por dispositivos certificados. Implementar inspeções detalhadas intermediárias para sistemas críticos. Documentação e treinamento. Registrar dados de desgaste para ajuste dinâmico de intervalos. Capacitar equipes e procedimentos do fabricante. O motivo da minha proposta é equilibrar segurança e operacionalidade, evitando tanto a submissão quanto a sobrecarga de tarefas, baseado nos dados do NTSB e engenharia de confiabilidade. Aqui na análise dos diferentes intervalos de tarefas praticados pela Alaska Airlines e sua aprovação pelo FAA. Aqui nós podemos ver que as recomendações do fabricante inicialmente foi em 1964, de 300 a 350 horas de voos. No documento da OAMP, MSG2 foi de 690 horas de voo e MSG3 foi intervalo estendido para 3.600 horas de voo, já que ser ou 15 meses o que ocorrer primeiro. Embaixo nós temos as práticas da Alaska Airlines. Problemas identificados foi: Alaska Airlines estendeu os intervalos de lubrificação além das recomendações originais do fabricante, justificando-se com o MSG3, que não considerou especificamente o desgaste do conjunto do eixo. A falta de consulta técnica, a Boeing não foi consultada sobre a extensão do intervalo do MSG3 e os engenheiros de projeto desconheciam a mudança. O impacto no desgaste: a lubrificação insuficiente acelerou o desgaste das roscas da porca trapezoidal, levando à falha catastrófica. Aqui podemos ver também o intervalo de verificação de folga, onde a recomendação do fabricante inicialmente em 65 foi: sem inspeção regular, vida útil de 30 horas. Após 1966, verificação embancada para monitorar desgastes. MSG2 OMP a cada 7.000 horas de voo ou 30 meses. MSG3 a cada 7.200 horas de voo ou 30 meses. Aqui podemos ver as práticas da Alaska Airlines. Problemas identificados. A verificação de folga na aeronave era suscetível a erros e a confiabilidade dos resultados era baixa. Extensão inadequada. O intervalo estendido não considerou o aumento do risco do desgaste excessivo, impossibilitando a detecção precoce de problemas. Ferramentas inadequadas. A Alaska Airlines usou dispositivos de contentação fabricados internamente que não atendiam aos padrões da Boeing, afetando a precisão das medições. Aprovação pela FAA. Nas falhas da supervisão, a FAA aprovou as extensões dos intervalos de lubrificação e verificação de folga sem uma análise técnica detalhada, confiando no programa de análise de confiabilidade da Alaska Airlines. A falta de fiscalização não exigiu justificativas técnicas robustas para mudanças, especialmente para tarefas críticas como lubrificação do conjunto do eixo. Reação tardia. Apenas após o acidente, a FAA emitiu ADS para reduzir intervalos e corrigir as práticas de manutenção. Deficiência no processo. MSG3, o processo de decisão do MSG3 não avaliou individualmente o impacto da extensão dos intervalos em componentes críticos como o conjunto do eixo. O programa de confiabilidade não detectou tendências de desgaste excessivo, pois focava em dados operacionais, como atrasos, em vez de condições físicas dos componentes. Conclusão. A falha do conjunto do eixo devido ao desgaste excessivo das roscas da porca trapezoidal, resultante de lubrificação insuficiente e intervalos de verificação de folga inadequados. Contribuição da Alaska Airlines. Extensão não justificada dos intervalos de manutenção. Falha no monitoramento eficaz do desgaste e uso de ferramentas inadequadas. Contribuição da FAA. Aprovação de intervalos estendidos sem análise técnica adequada e falta de supervisão rigorosa. Recomendações do NTSB para a FAA. Revisar os processos de aprovação de intervalos de manutenção, especialmente para componentes críticos. Exigir análises técnicas detalhadas para qualquer extensão de intervalo. Melhorar a fiscalização das práticas de manutenção das companhias aéreas. Recomendações do NTSB para as companhias aéreas.